Glória a Deus. Aquele que está plantado na casa do Senhor. Não tem morte, né? Não tem morte. O Senhor está sempre cuidando de nós. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Antes da nossa oração, vamos fazer uma leitura aqui no Salmo. Primeiro Salmo, o verso 3. Esse Salmo, ele fala como que é a vida daquele que serve a Deus. E como hoje nós estamos aqui comemorando o Dia da Mulher, eu vou fazer essa pequena alteração aqui no verso, para dizer assim: ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedida. Glória a Deus, a mulher virtuosa plantada na casa do Senhor. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a palavra de hoje? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos na sua casa, nessa manhã maravilhosa, Senhor, em que estamos aqui para celebrar o teu nome, para te cultuar, para te cantar louvores, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós não merecemos, somos pecadores, imperfeitos, Senhor, erramos, mas o Senhor é tão grande em misericórdia e graça, que olha para nós, mesmo sendo nós pecadores, e nos ama e cuida de nós. E prova disso é que estamos hoje aqui, vivos, bem, saudáveis, para te cultuar, para te glorificar. Senhor, já te entoamos louvores, já oferecemos as nossas ofertas, e agora vamos meditar na tua palavra. Ser presente nessa hora também, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Algo foi preparado, foi pesquisado, mas a casa é tua, Senhor, e o Senhor reina aqui, o Senhor controla todas as coisas aqui, Pai, e nós pedimos, venha controlar essa hora também. Usa a minha vida como for da tua vontade, para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja exaltado e a vida dos teus filhos edificada, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bom estar cultuando a Deus aqui com vocês. É sempre uma alegria rever os nossos queridos irmãos e conhecer outros. É muito bom. Muito obrigada pelo convite. E nesse dia especial, né, para celebrar aqui o Dia da Mulher. Que legal, né? Como é maravilhoso essas mulheres fortes, mulheres abençoadas. Mulher, já tem uma música lá de antigamente, lá da Jovem Guarda, que o compositor falava assim: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. E nós somos frágeis, sim, fisicamente, às vezes nos sentimentos, somos frágeisinhas, às vezes choramos, né? Mas o tanto de coisa que podemos fazer, né? Somos fortes, sim, somos fortes para conseguir cuidar da nossa casa, da nossa família, ser o apoio do nosso esposo, ser aquela tábua de salvação para os nossos filhos, principalmente quando são pequenos, mas eu acho que até quando são maiores, né? A mãe acaba sendo aquele porto seguro, né? Então, é muito bom nós estarmos aqui celebrando hoje, no Dia da Mulher. E hoje, mais do que nunca, irmãos, nós estamos num momento particular da nossa história, né? Nós conquistamos tantas coisas, né? As mulheres, né? Houve um tempo em que a mulher não era devidamente respeitada com a sua importância intelectual, né? Que teve um tempo no passado em que não admitiam mulheres pesquisadoras, intelectuais ou estudiosas, achavam que a mulher não era feita para isso, não tinha capacidade para isso. E nós fomos lá e mostramos, né, que somos capazes, grandes mulheres, como Marie Curie, que descobriu a radioatividade, e hoje quantas vidas são salvas através do trabalho daquela mulher que fez a pesquisa, sacrificou a sua vida pela pesquisa que fez, inclusive. Temos uma mulher maravilhosa, é Ana, agora o sobrenome me fugiu. Ela foi a primeira mulher que escreveu um código que foi usado para uma máquina, para um computador, para que hoje nós aí temos a computação, a tecnologia da informação. Foi uma mulher que começou isso no século XVIII. Olha só que sensacional. Naquela época em que as mulheres só poderiam se dedicar à poesia, a artes, bordado e às prendas domésticas, aí ela falou: não, eu gosto de matemática. Aí a mãe dela falou assim para ela: tá bom, então me faça uma poesia na matemática. Aí ela fez a poesia dela, um código.
que aí foi a base para a computação que nós temos hoje. Mulheres extraordinárias, sensacionais, conquistamos muitas coisas, né? Hoje a mulher ela pode ser o que ela quiser, qualquer profissão que ela quiser, ela pode ser, ela escolhe e ela vai e ela faz. E eu escolho não trabalhar pendurada no poste, que eu não gosto, eu prefiro que os homens continuem. Eu também escolho não trabalhar coletando lixo, que eu acho que é um trabalho muito difícil. Eu tenho clientes que coletam. Gente, como é difícil a vida desses rapazes. Puxa vida. É carregando peso e correndo 6 dias por semana. É muito difícil. Então, não vemos mulheres nessa profissão. E eu agradeço, porque eu não ia dar certo para isso. Algumas profissões também, como mineradora. Já viu mulher mineradora lá embaixo de terra? Também não. Tirando até assim, aqui no Brasil, nós não temos o exército como um serviço obrigatório para as mulheres, é só para os homens. Isso é uma proteção para a mulher também. Então, o pessoal fica aí brigando muito que a mulher... Isso, mas tem algumas coisas que nós somos protegidas, né? Porque, afinal de contas, biologicamente, o nosso corpo foi feito com uma estrutura diferente, né? Os homens, eles têm maior força muscular, indiscutível. Eles têm maior capacidade pulmonar também. Os ossos são mais fortes também que o das mulheres. Então, biologicamente, nós somos diferentes, né? Então, algumas das coisas éramos prejudicadas porque limitavam o nosso intelecto, a nossa capacidade? Sim, superamos isso. Então, hoje, as mulheres podem fazer o que quiserem. Que bom. Mas nós estamos vivendo um momento muito complicado na história, em que, novamente, estão tomando o nosso lugar, porque nós temos visto aí homens que dizem que se sentem mulheres e aí se tornam transgênero e aí querem competir no esporte com mulheres. E aí é muito, na minha opinião, é muito injusto, né? Eu penso que se querem competir, tem todo o direito, então que tem uma categoria para eles, né? Para o fator biológico aí não dar uma vantagem injusta para o homem, mesmo que ele tome inibidores de hormônios e tal, tem várias coisas aí que fazem, mas ainda assim eu penso que não é uma justiça esses homens competindo. Mas tem um exemplo clássico, né, que muito se falou recentemente sobre Lia Thompson, né, o nadadora, né, que ele é transgênero. E quando ele era nadador masculino, ele não tinha destaque lá no ranking quando ele nadava com os homens. E aí ele foi nadar com as mulheres e chegou a campeão. E teve uma moça que empatou com ele. Essa moça sensacional, com toda a desvantagem da natureza biológica, ela foi lá e empatou com ele. Para mim, ela é uma campeã sensacional. Então, nós estamos nesse momento na história. Nós temos visto, aí, no ano passado, eu vi, na internet, aí, eu vi que teve um prêmio para um negócio, eu acho que da música, parece, eu não me lembro muito bem, mas que, como destaque feminino, foi um rapaz trans que foi lá receber o prêmio, mas era feminino e ele foi receber. E sabe o que é mais interessante? Que eu vi a imagem lá, e o rapaz nem parecia travestido, assim, não parecia trans, na minha opinião. E eu ouvi dizer que ele tem uma namorada. Então, é um trans para competir e tirar o espaço da mulher, mas na vida pessoal dele ele continua sendo homem, né? Porque fisicamente eu olhei, ele me parecia um rapaz e tinha uma namorada, pelo que eu soube. Eu não investiguei muito, eu vi muito por cima. Essa semana eu vi também uma notícia de que teve uma revista aí que, para comemorar o Dia da Mulher, homenageou um homem trans também. Então, vejam, queridos, que momento da história que estamos vivendo. A batalha recomeçou. Tudo que nós conquistamos durante anos de reconhecimento das mulheres, agora nós temos que lutar novamente. E eu penso que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, claro, né? Precisamos estar atentos e entender que todo esse movimento aí que está acontecendo nada mais é que uma continuidade da batalha espiritual do bem contra o mal, onde o mal quer tornar o pecado menos feio. Então, ele não chama o pecado de matar alguém, ele chama o pecado de liberdade da mulher de escolher se ela vai gerar o filho ou não. Né? É liberdade, o corpo dela. Não vai dizer que é pecado ter uma vida sexual promíscua. Não, é liberdade sexual, é identidade de gênero, é liberdade sexual. Vejam que muda o nome, mas continua sendo o mesmo que a Bíblia condena.
E que a Bíblia condena não porque nós só servimos a um Deus sádico, um Deus que quer nos manter ali na unha. Não, é para o nosso bem, queridos. Porque quando Deus criou, Ele criou o homem e a mulher e olhou e viu que era muito bom. Toda vez que você for ler o Gênesis lá, quando Deus criava, Ele falava, é bom. É bom. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele falou, é muito bom. Deus nos criou e nós só seremos felizes se entendermos o plano de Deus para a nossa vida. Então, tudo que a palavra de Deus nos ensina, que fala, olha, faça isso, não fala aquilo, é para o nosso bem. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tudo aquilo que Deus fala para você, não faça, é para o seu bem. Tudo aquilo que Deus fala, faça. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, é para o seu bem. Olha que dia delicioso, maravilhoso. Nós estamos aqui, não estamos nem pensando lá nos problemas. Na segunda-feira a gente se preocupa com ele. Domingo à noite, vai. Domingo à noite a gente começa a se preocupar com os problemas. Mas hoje estamos aqui celebrando, lembrando do dia do sábado para santificar, para nos deleitarmos no Senhor, para sermos alimentados por Ele, para termos a nossa alma. Sabe aquele buraco que muitas pessoas têm? Nós não temos, o Senhor preenche, o Espírito Santo preenche. E hoje nós vamos meditar sobre esse tema, florescendo em santidade, para alcançar a vitória. E eu gostaria de meditar com vocês com o que está registrado lá no livro de Esther. Como hoje é o Dia das Mulheres, eu decidi falar sobre mulher. Essa mulher sensacional, a Rainha Esther. O livro de Esther ele foi escrito mais ou menos 50 anos depois que Ciro libertou o povo lá da Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo lá para a Babilônia, ficou lá, aprisionado, escravo, e teve um momento que eles foram libertados. Muitos voltaram, mas alguns ficaram. E a família de Esther foi dos que ficaram. Ela era órfã, a Bíblia diz que ela era órfã, e ela foi educada por seu tio Mordecai. A palavra de Deus registra que o rei Assuero, que ele reinou de 486 a 465 a.C., a capital era lá em Suzã. Suzã hoje fica ali na fronteira entre Irã e Iraque, hoje nos nossos dias. É aquele pedaço lá. Ele reinou ali, era um reino poderoso, forte. E o rei estava muito contente que ele tinha feito várias conquistas e ele quis celebrar. Então, fez uma festa que durou 180 dias. Já pensou 6 meses de festa? Ele quis comemorar mesmo. A gente faz uma festinha no aniversário e já fica felizinho, né? Imagina, o rei comemorou 180 dias, fez lá uma celebração, uma festa, e no final deu um banquete. E aí, no 7º dia do banquete, a rainha Vasti também deu o seu banquete para as mulheres lá. Então, o rei Assuero ficou com os homens, lá os príncipes, os sátrapas, todo mundo lá comemorando, e as mulheres estavam lá no banquete de Vasti. O rei estava felizão lá, comemorando, se sentindo o cara. Ele tinha uma rainha que era muito bonita, lindona. O que ele quis? Chamar a rainha para mostrar para os amigos dele que ele tinha uma mulher maravilhosa. Só que aí a rainha não quis ir. Não quis ir. E aí ele ficou bem bravo que ela não quis ir. E aí ele a repudiou como rainha. Se reuniu com os conselheiros. O que ele ia fazer? Os conselheiros falaram, olha, rei, melhor o senhor não aceitar mais essa rainha. Porque imagina se todas as mulheres agora começarem a recusar os pedidos dos maridos e vai ser um caos aqui na nossa sociedade. Se a própria rainha não atende o pedido do rei, imagina as nossas mulheres, o que farão? E aí ele repudiou Vasti. Passou um tempo, ele se acalmou, e aí ele percebeu que precisava de uma nova rainha. E então pediu para que reunissem lá as moças mais bonitas. Fez lá um concurso de Miss, lá em Suzã e nas províncias, e chamaram. E no meio dessas moças todas tinha uma órfã, estrangeira, do povo de Deus que estava lá. E foi uma das moças. Parece uma história da Cinderela, não parece? Que foi lá,
uma insignificante, a mais simplesinha. Será que os irmãos Grimm se inspiraram na Esther para fazer a história da Cinderela? Quem sabe? Porque parece muito, não parece? Foi lá e escolheu aquela moça. E ela foi uma das. Foi uma das. Ficaram 1 ano de preparação, com óleos, com cremes, com tratamentos, com alimentação. 1 ano de preparação para que a moça pudesse ser colocada na presença do rei. E a Hadassah, a Esther, uma das moças, foi na presença do rei, junto com as outras moças, mas o rei gostou dela. E a escolheu para ser rainha. Olha, que sensacional! Que moça! Imagina que privilégio, gente, você ser escravo, estrangeiro, numa terra e ser escolhida para ser a rainha. Que maravilhoso! E ela foi escolhida para ser rainha. Mas a palavra de Deus diz que ela foi escolhida para ser rainha com um propósito. Vamos ler lá no capítulo 4, no versículo 14. O final do versículo. Quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? O tio pergunta para ela. Por quê? Porque tinha alguém lá no governo do rei lá que não gostava do tio dela, Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava para ele, porque esse Amã, o nome dele era Amã, ele era muito poderoso lá, era muito importante lá no reino. E quando ele passava, todo mundo se curvava, reverenciava, que ele era muito importante. Só que Mardoqueu não se curvava, porque Mardoqueu era judeu e ele não se curva. Porque está escrito lá em Êxodo que não é para se curvar para ninguém. E ele era servo e fiel a Deus, do povo de Deus, e ele não se curvava. Mardoqueu Amã foi ficando cada vez mais aborrecido com isso, e ele ficou tão aborrecido que a Bíblia fala aqui que ele ficou tão aborrecido que ele não se sentia satisfeito em apenas prejudicar Mardoqueu. Ele queria prejudicar todo o povo judeu, todo o povo de Mardoqueu. Olha que homem mau. E aí ele conseguiu enganar o rei, fez o rei assinar um decreto que no dia tal, e era marcado lá o dia, naquele dia, em todas as províncias do reino, que os judeus seriam massacrados. Era para matar todos eles. Olha que decreto terrível. E o rei assinou. E o povo de Deus estava ali condenado por aquele decreto. E aí, quando Mardoqueu ficou sabendo do que tinha acontecido, desse decreto que estava na contagem regressiva para a morte, ele se vestiu de saco, se cobriu de cinzas e ficou lamentando e lamentando. E aí a Esther ficou sabendo e mandou perguntar para ele, o que está acontecendo? Aí é o versículo 14. Ele fala assim, vamos ler o 13. Então lhes disse Mordecai, em algumas traduções é Mardoqueu, que respondessem a Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha. Olha só. Pois é. Deus tem os seus planos nas nossas vidas, queridos. E às vezes não, sempre, ele nos coloca num lugar com um propósito. Hoje você está, hoje foi Deus que te colocou ou te permitiu estar nesse lugar. E às vezes nós estamos num lugar que não gostamos. Penso que não era o caso da Esther, porque ela era rainha aqui, então eu acho que ela gostava, era legal para ela. Mas às vezes nós estamos em um lugar e não estamos felizes naquele lugar, estamos sofrendo. Mas quem sabe não é por algo especial, algum plano de Deus que fomos colocados ali para abrir a nossa boca, para falar do amor de Deus, para alcançar vidas. Quem sabe, irmãos? Temos que estar prontos, temos que entender que Deus tem sempre um propósito na nossa vida. E onde estivermos plantados, temos que florescer, queridos. Precisamos florescer. Quando nós vamos para
pensar nas plantas, nas flores, nós vemos que o estágio de florescer é o último estágio antes de dar frutos. Então, ela é plantada, é semeada, e aí ela cresce, desenvolve, nascem as folhas, aí nascem as flores, e depois das flores, vêm os frutos. Vamos florescer, queridos. Vamos permitir Deus nos fazer florescer aonde Ele nos plantou, para que possamos dar frutos. Para poder dar fruto, precisa florescer antes. Florescer como? Aqui, no exemplo que temos aqui da rainha Esther, esse florescer foi um florescer buscando uma santificação. Olha só, ela entendeu a mensagem do seu tio, entendeu que era a responsabilidade dela, que Deus a colocou naquele lugar e ela tinha que fazer alguma coisa, que ela não podia se calar. E hoje, queridos, nós vivemos um tempo em que querem nos calar. Querem nos calar. Teve há uns dias desses, há uns 2 meses atrás, eu estava na manicure, e estava bem naquela época, lembra que não estavam discutindo se o Supremo ia decidir sobre aborto, se ia ou não? Tem alguns meses isso. E aí eu não aguento, porque eu falo, eu não aguento. E aí eu estava lá com a manicure, e aí surgiu esse assunto, e aí arrumei confusão no manicure, irmãos. Porque aí eu comecei a falar o que eu creio, falar o que a palavra de Deus ensina, que está escrito não matarás, e que não pode matar o neném na barriga, que absurdo, é cruel, é terrível. Eles tentam colocar como algo assim, que como se fosse um amontoado de células, como se fosse um muito princípio da vida, que isso é muito princípio da vida, não é vida. Não, queridos. Eu e você aqui, um dia, fomos células separadas. Era a célula do pai e a célula da mãe, separadas. E um dia essa célula se uniu. E ali começou a vida. É vida. E aí comecei a falar com a manicure e ela ficou brava comigo, falando, mas, olha, não é melhor prevenir a gravidez? Hoje tem tantos métodos. Tem um monte. O primeiro deles é você prestar atenção com quem você está saindo. Vai ficar se envolvendo aí com qualquer em qualquer momento? Estava conversando com uma irmã da minha igreja, que ela é diretora de escola, e aí ela conversando com uma mãe cuja filha só tinha o nome da mãe na certidão de nascimento. E aí ela foi falar com a moça, falou, olha, hoje em dia é possível colocar o nome do pai, por que você não coloca, né? É bom para a criança, para ter o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento e tal. Aí a moça falou, o nome dele é tal, e falou um apelido. Aí a irmã da igreja falou, não, querida, mas tem que saber o nome, sobrenome certinho. Ela falou, então, é porque eu conheci ele no baile funk. Jesus amado. Não sabe nem o nome completo do rapaz com quem ela teve relacionamento sexual. É esse mundo. E aí estão querendo que a gente se cale diante disso. Se cale contra a defesa daquilo que a palavra de Deus ensina. Não vamos nos calar, queridos. Vamos nos posicionar aonde estivermos. Somos cristãos e defendemos a palavra de Deus, e defendemos a vida, e defendemos a família. Nós estamos vivendo uma época que quer se destruir as famílias, e quantas pessoas vão sofrer com isso, queridos? Com esse negócio aí de bagunçar a cabeça das crianças com 4 anos, com 5 anos, querem bagunçar a cabeça e o físico das crianças, né? Dando remédio para mudar. Gente, criança de 4, 5 anos sabe se quer uma vida sexual masculina, feminina. Não sabe. Criança de 4, 5 anos quer brincar. A preocupação da criança de 4, 5 anos é o que ela vai comer e o que ela vai brincar. É isso que ela se preocupa. E estão falando que criança, com 4 anos, eu já falava que era menina. Não, é o pai e a mãe que fala, que estimula. É a escola que estimula. E, diante desse cenário, queridos, como você se posiciona? Como você age diante dessa situação? Você está se permitindo florescer e mostrar que você é filho de Deus, que você é uma flor linda, perfeita, feita por Deus, e que você tem uma vida feliz, que você é completo no seu coração, porque não tem um vazio do pecado, mas você foi preenchido com o poder de Jesus, com o amor de Deus. A escolha é sua, querido. Você escolhe se você vai se calar ou se você vai se posicionar. Se você vai permitir exalar o bom perfume de Cristo. Imagine como uma flor, aquela mais perfumada. Esse é o perfume de Cristo. Ele exala na sua vida?
Tem que exalar, queridos. Vamos permitir que o bom perfume de Cristo exale em nós e vamos nos posicionar como fez aqui a rainha Esther. Vamos ver como ela se posicionou. Versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Assim que tem que ser o cristão, queridos. Por que a preocupação da rainha? Porque era assim lá. O rei, ele que convidava as pessoas para ir à sua presença. Se alguém que não fosse convidado pelo rei entrasse na presença do rei e o rei tivesse de mau humor, não quisesse ver aquela pessoa, ele não estenderia o seu cetro. Ele ia ignorar a pessoa. E a pessoa, sendo ignorada, ela ia morrer. Por isso a preocupação dela. Ela diz que ela explica para o tio dela que já fazia um tempo. Vamos ver a explicação. O versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fazia 1 mês que o rei não queria saber da cara dela e ela ficou preocupada. Ficou com medo, um medo legítimo, mas mesmo diante desse medo de perecer, de morrer, ela falou, vamos nos preparar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus e eu vou na presença de Deus. Se morrer, morri. Olha que mulher corajosa, que mulher sensacional. Queridos, é assim que temos que levar a nossa vida. Temos uma batalha, temos uma dificuldade para enfrentar, tem alguma circunstância que vamos precisar nos posicionar. Se prepare, em santificação. Se consagre ao Senhor, ore, jejue, busque a Deus, peça ajuda a Deus e Ele vai te ajudar, porque a palavra de Deus nos garante isso. E vá corajosamente, querido. Se é para defender a palavra de Deus, as verdades do Evangelho, vá com coragem. Se perecer, pereceu. Perecer, pereceu. Ou você está vivendo só que esperando nesse mundo aqui? É esse o seu objetivo de vida cristã? Viver aqui, eu tenho um emprego legal, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal, eu tenho uma família, eu vou perder isso, mas eu vou perder isso. Não, queridos, isso aqui, não é nada, é passageiro. O que importa é o céu, é o que nos está preparado quando o Senhor Jesus voltar e chamar, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Olha para o alvo, olha para o alvo. Se vierem dificuldades, amém, vamos enfrentá-las. Vamos vencer? Vamos muitas. Vamos perder? Também podemos perder, mas não importa, não se distancie do alvo, do objetivo. É para isso que estamos aqui. É por isso que aceitamos o Evangelho. É por isso que aceitamos Jesus. Para seguir o alvo. E o nosso objetivo não é esse mundo, é a vida eterna. Então, por isso que ela fez a escolha certa. Se fosse para morrer tentando, ela morreria tentando. Mas ela foi, teve coragem. Para florescer na vida espiritual, então, irmãos, temos que estar alimentados. Quando a plantinha, para ela se desenvolver e florescer, ela precisa de água, precisa de terra, precisa de sol. E nós, como cristãos, para florescer na casa de Deus, nós precisamos estar alimentados de coisas espirituais, não tem outra maneira. Não dá para estar alimentado, para estar forte espiritualmente, sem se alimentar. Você come arroz e feijão todo dia? Graças a Deus? Graças a Deus. E quantas vezes ora? E quantas vezes lê a palavra de Deus? Precisamos, querido. Eu sei que muitas coisas tentam roubar o nosso tempo e a nossa atenção, não é? Não é? É difícil, não é? É difícil. Temos que encontrar uma maneira. Temos que encontrar uma maneira. Ouvindo no caminho do trabalho, vai ouvir, em vez de ouvir a música, ouve louvor, vai glorificando a Deus. Hoje nós temos culto virtual em todas as igrejas. Se você quiser, dá para ouvir uma mensagem por dia. Você vai lá no da igreja tal. Hoje eu vou ouvir a palavra da igreja tal. Vai lá. A minha igreja, Vila Maria,
transmite. A minha antiga igreja Cumbica também transmite. Está lá gravado no YouTube. Você vai lá e ouve a palavra de Deus. Se alimente, querido. Aqui, né? Aqui também, né, pastor? Mas aí tem que vir aqui, queridos, também, né? Vamos vir presencialmente. Como o pastor falou hoje mais cedo na lição bíblica, a gente entende que algumas pessoas estão nos vendo de longe, né, pastor? Que não conseguem estar aqui. Mas, meu querido, se você está aqui na cidade de São Paulo, venha cultuar presencial. É maravilhoso, porque além do louvor, da palavra, tem um abraço do irmão. Ó, que delícia, é maravilhoso. Então, venha. É privilégio, é bênção de Deus na sua vida. Não deixe de vir. Nós vemos aqui no livro de Esther que a rainha de Esther ela fez a escolha certa. Se preparou espiritualmente para ir falar com o rei. E durante esse processo de alimento espiritual, é indiscutível, irmãos, se você escolher isso para a sua vida, de buscar o alimento espiritual na sua vida, você vai vivenciar coisas extraordinárias. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Vai abrir os seus olhos para você perceber o quanto Deus cuida de você, querido, querida. Porque às vezes nós estamos aí, né, e Deus está nos guardando, nos livrando, e a gente não está nem percebendo. Mas se os seus olhos espirituais estiverem abertos, você vai conseguir perceber. E vai conseguir ter discernimento para ver as coisas espirituais que estão acontecendo na sua vida. Isso é tremendo, é tremendo. Se você não está vivendo isso, você está perdendo coisas extraordinárias. Porque Deus tem muito mais para a sua vida. Quando Ele prometeu, o próprio Jesus falando, que Ele nos daria aqui 100 vezes mais. E, por fim, a vida eterna. Olha que bênção. Então, nós temos direito de viver os 100 vezes mais aqui, queridos. E ainda, por fim, a vida eterna. Como Deus é maravilhoso. Esse Deus é sensacional. O desabrochar da vida espiritual é maravilhoso. Nesse tempo de comunhão com Deus, nós podemos ver o sobrenatural agir de Deus, a beleza do seu amor e da salvação. Lindo como a flor. Nosso tema é florescer, né? Para florescer, para ver essa beleza. É lindo, né? A flor, quando ela desabrocha. Uma vez uma época eu tive umas violetinhas, e aí ficava só folhinha e folhinha. E elas acho que gostavam lá do lugarzinho da casa que eu tinha colocado. Mas o dia que floresceu, ai, que alegria. Coisa mais linda, a florzinha desabrochando e aparecendo. Lindo, lindo, lindo. Você pode viver isso na sua vida, com um florescer espiritual na sua vida. Na vida de Esther, a preparação espiritual, ela foi sábia. Deus deu sabedoria, Deus deu estratégia para ela. Porque primeiro ela buscou a Deus, colocou todo mundo para orar e para jejuar. E aí, quando ela foi falar com o rei, olha só que sábia essa mulher, ela foi lá e chamou o rei, ela entrou na presença do rei, a primeira vitória, ela entrou na presença do rei. O rei ficou feliz em vê-la, estendeu o cetro. E quando ela foi falar com o rei, ela já não foi falando qual era o problema, o que ela precisava que o rei resolvesse, não. Ela foi lá e falou, o rei falou assim, olha, me pede o que você quiser, que eu te dou até o meu reino. Olha que rei apaixonado. Deus amoleceu o coração daquele rei. Aquele rei ele não estendia o cetro para todo mundo. Quando a rainha apareceu na frente dele, o coraçãozinho dele amoleceu, e ele falou assim, eu te dou até o meu reino, peça o que você quiser. Aí, o que ela pediu? Para ser salva? Não, ela foi lá e pediu, rei, venha na minha casa hoje que eu vou oferecer um banquete para você e para o Amã. O inimigo, olha só que mulher corajosa, levou o inimigo dentro da casa dela e ofereceu um banquete. No final do banquete, o rei de novo fala para ela, minha rainha, o que você quer? Me pede o que você quiser que eu te dou, até metade do meu reino eu te dou. Aí ela falou, rei, vem amanhã de novo, você e a Amã. E o Amã todo felizão, achando, olha, até a rainha gosta de mim, eu vou dominar esse reino, vou fazer acontecer. O Amã estava todo felizão. Aí, na segunda noite, aqui nem precisava contar o restante, mas eu sou uma pessoa que eu gosto do final das histórias. Então, vai que tem alguém assim que gosta também do final, eu vou contar o final das histórias. Olha lá, já levantaram a mão. Aí, no segundo dia, no final do banquete, quando o rei perguntou para ela, Esther, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Aí ela falou, eu quero a minha vida.
e a do meu povo, porque planejaram nos matar. Aí o rei, quem? Quem está fazendo isso? Ela, esse Amã, imagina a cena? Esse Amã mau quer nos matar. Ele fez o senhor assinar aquele... Lembra daquele decreto que o senhor assinou? E aí o rei ficou desolado. O rei ficou tão bravo com Amã, que mandou enforcar Amã na forca que o Amã tinha construído para enforcar o Mardoqueu, o tio da Esther. Parece coisa de novela, não parece? De filme? Umas reviravoltas, mas foi assim. E aí o rei não poderia voltar atrás no seu decreto. Ele não poderia, porque ele já tinha colocado seu selo real naquele decreto. Aí ele fez um outro decreto, falando que os judeus poderiam se defender, como quisessem, poderiam salvar sua própria vida. E aí, em muitas províncias, não teve batalha nenhuma, porque os judeus eram benquistos lá, tinham os amigos e ninguém os atacou. E nos lugares onde foram atacados, puderam se defender. Então, foi feita a justiça. Então, vemos, queridos, quando nós temos a dificuldade... Quando temos, às vezes, as nossas batalhas, e quem não tem, né? Todo mundo tem as suas batalhas. Busque a Deus, querido. Busque a Deus primeiro. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar estratégia nas coisas. Não vai fazendo as coisas da sua cabeça, que às vezes a gente é muito impulsivo. E, às vezes, a dificuldade nos cega, a gente não consegue perceber. Então, busque a Deus. Quando tiver que tomar uma decisão, quando estiver enfrentando uma situação difícil, busque a Deus, se consagre, peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te instruir. Diz aqui na palavra de Deus, no Salmo 40, nos versos 1 e 2, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Esse é o nosso Deus. Se nós o buscamos e esperamos confiantemente, algumas versões falam pacientemente, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Se esperamos no Senhor, Ele vem em nosso socorro, irmãos. O Senhor está atento às nossas necessidades. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho. Eu tenho uma tia que estava passando por uma situação de enfermidade, um câncer. E quando ela descobriu, óbvio, ficou muito preocupada, e chorou, e oramos, e foi buscar o tratamento. Mas uma das coisas que mais deixava ela preocupada é com a possibilidade de ter que fazer quimioterapia, que é muito comum, né, nesse tipo de tratamento, e perder os cabelos. E ela estava sofrendo com esse detalhe. Ela tinha confiança que Deus poderia curar, que Deus poderia fazer, e eu tenho certeza que ela tem a confiança que, se fosse para morrer também, está com o Senhor. Ela estava pronta, eu não tenho dúvidas disso. Mas o perder o cabelo era uma coisa que estava doendo no coração dela. E aí ela fez a cirurgia, atrasou a cirurgia, deu um monte de problemas. Atrasou para conseguir fazer a cirurgia, e o corpo dela não estava bom para a cirurgia, que pressão, diabetes, tudo desregulado, teve que regular primeiro, atrasou, irmãos. E a gente sabe que esse tipo de doença, quanto mais atrasa, pior fica, né? Atrasou, e aí finalmente fez a cirurgia e tal, e quando teve essa semana o retorno, não vai precisar de químio, não vai precisar de rádio. Olha que Deus maravilhoso, queridos! Quando nós colocamos as nossas aflições no altar do Senhor, Ele cuida até dos detalhes. O mais importante, no caso dessa minha tia, é a preservação da vida, não é? Mas Deus poupou o cabelinho lindo dela. Olha que Deus maravilhoso. É nesse nível, irmãos, quando nós nos permitimos florescer em santidade aos pés do Senhor e buscamos ao Senhor, nós vemos essas coisas, esse cuidado de Deus no seu detalhe. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o seu detalhe, o que é importante para você, e Ele vai te abençoar, porque esse é o nosso Deus. Nós lemos no começo aqui no Salmo 1, que fala que aquele que está plantado no Senhor, verso 3, é como árvore plantada junto a correntes das águas, que no seu tempo dá o fruto, a folha nem murcha, e tudo o que faz é bem-sucedido, prospera. É isso que Deus tem para nós, uma vida abundante, aonde estivermos, em tudo que colocarmos a nossa mão, sermos abençoados, assim como foi José. Lembra do José? Que tudo que ele colocava a mão ia bem. Ele estava trabalhando lá no cárcere do faraó e era próspero no cárcere. Ele estava trabalhando na casa de Potifar, era próspero na casa de Potifar, e depois foi levado ao segundo homem mais importante de todo o Egito, e foi próspero
próspero nesse trabalho. É isso que Deus tem para nós, sermos prósperos. Aonde estivermos, onde Deus nos colocarmos, onde colocarmos a nossa mão, sermos abençoados. Por quê? Porque a bênção do Senhor está conosco. Para finalizar, eu quero ler com vocês João 15, dos versos 1 até o 18. Isso aqui, o próprio Jesus falando conosco, uma palavra maravilhosa, queridos. Uma palavra, João 15, olha eu abrindo Mateus, ó, a pessoa atrapalhada. João 15, olha que lindo. Jesus falando para mim e para você nessa manhã. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Deem frutos, queridos. Estamos aqui para frutificar na casa de Deus, para aumentar, para frutificar. E, às vezes, um sofrimento que passamos nesse processo é porque o Senhor está limpando os galhos. Limpando, para quê? Para produzir mais. Porque tudo que Deus faz por nós é bom. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não perca isso de mente. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos purifica. Quando meditamos na palavra de Deus, somos instruídos por Deus naquilo que Ele quer para a nossa vida. Então, é importantíssimo ler, meditar na palavra de Deus, porque através dela você vai ser instruído pelo Senhor de uma forma particular. Aqui, quando estamos na igreja, todos somos instruídos. O Senhor vem aqui, usa o pastor, usa para falar para a sua igreja e orienta a igreja. Mas tem uma forma que Deus vai falar particularmente com você. Quando você entrar no seu quarto e abrir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, é exclusiva. É exclusivo para você. Aproveite isso, desfrute dessa bênção. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A importância da comunhão, estar em comunhão com o Senhor, estar congregando, estar aqui buscando a Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso serve para a nossa vida secular, queridos. Vamos colocar Deus como nosso sócio em tudo que fizermos. Eu ouvi uma palavra há alguns dias e eu achei sensacional o que o pregador falou. Falou, queridos, olha, Deus é o nosso sócio nos nossos negócios, na sua empresa, no seu trabalho. Deus é o seu sócio e Ele te supre, Ele dá tudo o que você precisa e te faz prosperar. Sabe qual que é o percentual dele? 10%. 10% é o dele. O resto é todo seu. Olha que sócio maravilhoso, Ele faz tudo, Ele abençoa, Ele multiplica, abre os caminhos e só pede os 10%. Seja sócio de Deus. Não tem como dar errado o negócio quando Deus é o teu sócio. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quem está separado do Senhor, não presta para nada, querido. Então permaneça ligado no Senhor. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Glória a Deus. Esse verso aqui fala que você pode pedir qualquer bobagem? Não. Olha aqui, se permanecerdes em mim. Se você permanece no Senhor e o Senhor permanece em você, você vai ter a sabedoria de pedir aquilo que está alinhado com o céu, querido, porque o seu coração vai estar transformado. Por isso que acontece isso aqui sensacional. Tudo pedireis o que quiseres e vos será feito quando estamos alinhados com o céu. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, queridos. Vamos florescer na casa do Senhor, ficar bem bonito, com o perfume de Cristo, buscando a santificação no Senhor. E aí, sabe qual que é a consequência natural depois de florescer? Dar frutos. E aí vamos dar frutos na casa de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Somente Deus, pois dele vem a minha
por ti eu vivo e canto, só por ti. A minha alma espera somente em Deus, pois Ele vem a minha salvação. Ele é a força que me guarda, rocha que não se abala. Firmado no seu amor, não temerei. Firmado em seu amor, eu viverei. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. O Espírito de Deus, Ele deu uma dica para você, mulher. Eu fico maravilhado com Deus. Sou o homem mais abençoado com as mulheres que Deus colocou na minha vida. É um negócio lindo, maravilhoso. Acho uma coisa assim irracional esse negócio de machismo, de feminismo. Mas a mulher, enquanto mulher, ela é muito linda. Você vai olhar umas dicas que eu vou dar aqui agora. Provérbios 31, você vai ver o perfil da mulher virtuosa. E depois, do versículo 10, aí vai entrar uma condição didática do alfabeto hebraico. Não sei se na sua Bíblia tem, mas nas Bíblias mais antigas tem. Então começa com Aleph e vai Bet, Gimel. Então aí você vai ver, você vai poder formar diversas coisas só com aqueles versos ali. Então o nome de Deus é Ser, é Iod, Re, Vav, Re. Aí você pega essas letras do alfabeto e pega os versos correspondentes a cada uma dessas letras e vê o que Deus vai falar com você. Depois, como a gente vai ficar aqui à tarde, a gente dá dica para vocês como é que vocês podem fazer. Mas uma outra dica na palavra de Deus, talvez nem as líderes aí do Ministério Feminino, a diaconisa Márcia, por exemplo, que é uma
vendedora técnica de literatura, quando a gente assessorou aí, deu consultoria, assessoria para o texto de hoje, olha só, plantados na casa do Senhor, florescerão no Santo dos Santos. É isso que está escrito ali? É no santo? Então tem 3 compartimentos. Você tem átrio, você tem santo e você tem Santo dos Santos. Mas ali diz que você plantado na casa do Senhor floresce aonde? No Santo dos Santos? Não. Nem no santo. Você floresce no átrio. Por quê? Porque no átrio é onde estão as pessoas que precisam do perfume de Cristo. No átrio é o lugar aonde você pode ser abençoador, abençoadora. Não é florescer. Interessante que a santidade, ela não é expressada aqui dentro. Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, diz o autor da carta aos Hebreus, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, nós vamos lá fora. É no átrio que nós devemos florescer. E as varoas hoje, as mulheres, estão sendo conclamadas pelo Espírito Santo para florescer. Aonde que Esther floresceu? Hadassah, que quer dizer perfume. Porque a mais doce, que é Vasti, ela queria florescer aonde? É só lembrarmos da mensagem. Ela quis florescer só nos aposentos dela, cercada de espelhos. Naquele tempo, os espelhos eram de bronze polido. Só em 1884 passou a existir os espelhos de vidro com uma película de prata. Mas antes era os metais polidos, principalmente o bronze. Bronze polido dava. E ela se admirou, e ela quis florescer só lá dentro. Não, vem para cá. Eu quero que você venha, Vasti. Eu quero mostrar para os nobres do mundo. Meus convidados vieram de quase todo o mundo. E eu quero que você seja apresentada. Aí ela falou, não saio daqui não. Vasti, a mais doce, não quis sair dos aposentos. E aí os conselheiros do rei disseram, não é bom o que Vasti está fazendo. Se ela não for punida, até nós, nas nossas próprias casas, teremos problema com as nossas mulheres. Vasti deve ser substituída. E Vasti, que quer dizer a mais doce, foi substituída por Hadassah, por Esther, perfume. Então, Deus quer que você floresça. Flor tem perfume, o bom perfume de Cristo. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jerusalém em nível pessoal. Sou eu, minha casa, minha igreja. Mas na Judeia são os meus parentes consanguíneos e os meus parentes espirituais. Samaria são os meus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de condução. E confins da terra, os desconhecidos. É lá que você pode e deve florescer. Lá na CETESB, Maila. Fernando, vocês estão florescendo lá.
a diferença está sendo vista, existe algo diferente. Tem que florescer. A Patrícia procura florescer fazendo algo, o serviço mais perfumado. Ela floresce na Boticário, na Eudora, na Avon. Ela floresce fazendo isso. Porque além do perfume químico, ela exala o perfume de Cristo, que é o perfume do perdão. Perdoar é exalar o perfume de Cristo. Floresça, serva de Deus. Deus está lhe convidando, está conclamando, floresça. Não seja alguém que passa de uma maneira inexpressiva no lugar onde atua. Não pode acontecer isso. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Se o vento do Espírito levar você a um determinado lugar, tenha certeza, é lá que você vai florescer. Vai pegar o megafone e vai gritar assim: aceitem a Jesus. Não, não é assim. Tá? Mas floresçam sendo aquilo que Deus capacitou. A capacitação de Deus nesses lugares. Louvo a Deus pela igreja que nós temos, pelo ministério feminino que nós temos, e tudo isso hoje diferente, e vai continuar, vai ser um sábado total, mostra exatamente isso, que esse florescer, que é o momento pré-fruto, é algo que nós podemos celebrar na igreja do Senhor, até um determinado... Em alguns momentos, o ministério feminino, até esse florescer, está até num grupo que elas têm, as florzinhas de Jesus. E é oração, a concordância, né, por determinadas bênçãos. E isso acabou se concretizando lá, o casal ali, Marcos e Natália, lá, uma representante do grupo Florzinhas de Jesus lá, acabou falando. Querido e querida, é para florescer. Floresça. Faça o que Deus espera. O que Deus espera de mim nessa escola que eu estou estudando? Nesse condomínio onde estou morando? Uma vez eu queria sair de uma casa, eu não aguentava mais pagar aluguel, o aluguel estava caro. Aí eu perguntei: senhor, o senhor vai me tirar? Aí o senhor falou assim: enquanto você não fizer o que eu estou esperando que você faça, você não vai sair daí. Você vai chorar e vai pagar o aluguel, cara. E tá bom, eu vou pegar uma carta e vou escrever e vou colocar em todas as caixas de correspondência: aceito o Senhor Jesus. O Senhor falou: está brincando comigo, né? Não é isso que eu te ensinei a fazer. Você sabe o que precisa ser feito. O Senhor me deu 5 tarefas para aquele quarteirão. E todas elas, quando elas forem executadas, eu não precisei falar nada. Um pastor Eugênio me encontrou e falou: pastor, é muito bom ter o senhor como vizinho, mas Deus está mostrando que o senhor vai mudar daqui. Aí o irmãozinho, que muita gente conheceu aqui na motoquinha, falou assim: você vai morar numa casa maior do que a que você está morando. Eu falei: mas como é que pode? Eu já não aguento pagar isso daqui, como é que eu vou pagar lá? Ela falou: mas Deus está falando que você vai morar. E eu fui morar, sim, numa casa maior do que aquela, melhor do que aquela, uma garagem maior, de graça. Mas porque Deus fez com que eu, a Magda, a Thaís e o Anderson, nós florescêssemos na Rua Carmen Porto. Você já floresceu no seu quarteirão, no seu condomínio?
nas reuniões de condomínio. Você já floresceu na reunião de pais da escola do seu filho, da sua filha? Você já floresceu no momento na recepção lá do consultório médico, enquanto aguarda o momento de ser chamado, ser chamada, do dentista? Você já floresceu? Deus espera que você floresça. Se coloque à disposição de Deus. Se você não sabia, é da flor que sai o pólen. E o pólen vai fazer com que haja fertilização e haja fruto. A troca de pólen vai produzir isso. Diga para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, tua palavra foi exposta, e a grande referência nessa mensagem foi Esther. E a Esther fez a sua parte, ela floresceu lá no reino da Pérsia. Ela floresceu para ser uma abençoadora no meio do seu povo, para ser realmente alguém que mudou uma sentença de morte. Nós estamos aqui também como Esther para florescer, para mudarmos a sentença de morte para muitas pessoas. Quantas pessoas estão aí indo para o fogo, para o lago de fogo e enxofre? E a tua palavra, através de Judas, diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia. Que o teu povo que ouviu essa palavra entenda o convite, entenda a convocação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar.